Saudações a todos, pessoal, todos vocês sejam bem-vindos à nossa primeira aula do curso Luciferianismo, tá? Para vocês que estão começando a jornada de vocês agora, tá? Desejo a todos vocês uma ótima jornada dentro do Luciferianismo, tá? Eu me chamo Verônica, eu sou sacerdotisa do Templo de Astaroth. Sejam todos bem-vindos, tá? E hoje a gente vai estar abordando sobre a mitologia de Lúcifer, né? Da onde surgiu o culto a Lúcifer. Como que Lúcifer é visto dentro da religião dos luciferianos, né? Quem é Lúcifer? Ele, com que arquétipo, né? Ele tem ligação? E nós vamos entender um pouco da diferença sobre luciferianismo e satanismo também, nessa nossa primeira aula, tá bom? Então vamos lá. Gente, o luciferianismo, ele é um conjunto de crenças centrado na figura de Lúcifer, com origem no culto de adoração a serpentes. O luciferianismo é uma crença antiga, ou seja, muito mais antiga do que o próprio cristianismo. A igreja, ela tenta alegar que o judaísmo, né, ele é muito mais antigo do que o paganismo, e não é, tá, gente? Isso é uma mentira. A religião pagã, ela é muito mais antiga. Se eu não me engano, eu acho que de 3 a 5 mil anos mais antiga do que o próprio cristianismo. Ou muito mais, se a gente for parar para ver. E o cristianismo é praticamente um bebê, perto da religião do paganismo, né? Da verdadeira religião da humanidade. O luciferianismo é uma crença antiga em mistérios com raízes nas práticas pagãs da Grécia Antiga. Seus seguidores fazem referência à entidade romana Lúcifer, que é o portador da luz, e a personificação do esclarecimento em sua origem. Lúcifer era o nome dado à estrela da manhã, também conhecida por Vênus. Algum tempo depois, o nome Lúcifer foi descontextualizado pelo cristianismo e corrompido em sua essência. Então, isso daqui é muito importante a gente entender, que muitas pessoas, quando se trata da figura de Lúcifer, eles têm uma controvérsia muito grande, porque se você for procurar em qualquer fonte que não seja uma fonte estudada verdadeiramente, ela é deturpada pelo cristianismo. Aí coloca várias baboseiras, né, lá em relação aos textos, para corromper a essência do culto à grandiosa divindade do portador da luz, do conhecimento e da sabedoria, que é Lúcifer. Essa corrente defende o encontro com a divindade dentro de cada um de nós, como fator importante no caminho da verdade, pois é ela que pode nos trazer a consciência e o conhecimento além do livre-arbítrio. A figura de Lúcifer foi recorrente em diversas crenças e dotada de diferentes representações míticas. Em geral, Lúcifer nunca foi uma entidade pejorativa, mas um deus antigo portador da luz e do conhecimento. Somente quando o cristianismo deturpou a tua imagem, como eu estou explicando aqui para vocês, que houve uma deturpação, tá? Fazendo de Lúcifer um antagonista à fé cristã, que surgiram interpretações míticas diferenciadas como o satanismo. Este princípio é uma reação oposta ao cristianismo. Nem sempre, tá, gente? Algumas pessoas têm essa crença. O que eu quis explicar aqui nessa aula é que algumas pessoas, elas, principalmente da visão luciferiana, elas têm a entender que o satanismo é o cristianismo ao contrário, e na realidade não é, tá? Existe aí diversas vertentes, né, do satanismo. Nós temos o satanismo paracientífico, temos o satanismo espiritual, tá? Nós temos o satanismo anticósmico, enfim. E ali, cada vertente tem suas diferenciações. Mas o satanismo em si, ele não é o cristianismo ao contrário. Existem alguns satanistas, sim, que eles têm uma crença e uma visão diferenciada nesse sentido e nesse aspecto. Mas não são todos, tá? Não são todos os segmentos que têm essa visão. Vamos lá.
Este princípio é uma reação oposta ao cristianismo, possui características próximas ao paganismo, mas é desligado de suas práticas. Em função das diferentes interpretações formuladas sobre Lúcifer, seu culto sofreu adaptações. A versão mais atual do luciferianismo é o neoluciferianismo, ou luciferianismo moderno, que sintetiza as versões existentes anteriormente. Os seguidores dessa corrente mais atual identificam Lúcifer como um referencial de autorrealização e de desenvolvimento pessoal, considerando que ele realmente exista como entidade sobrenatural. É notável como algumas pessoas, né, que seguem o luciferianismo permanecem existentes após o cristianismo, especialmente na época da Inquisição. Quem conhece a história, né, gente? A gente sabe que nós tivemos aí um período da Inquisição da Igreja Católica, onde muitas mulheres que detinham conhecimentos, né, sobre ervas, remédios, mulheres muito sábias, tá? Elas eram associadas à bruxaria, né? Então muitas mulheres, não porque eram más, e sim pela falta de conhecimento e pela deturpação da igreja, foram condenadas inocentemente a morrerem de formas trágicas, né? Nós sabemos aí que a igreja foi aliás, para mim, a maior assassina da história. Até mesmo matou mais do que o próprio Hitler. Se vocês forem parar para estudar um pouco mais aprofundadamente. Eles foram extremamente perseguidos. Embora os cristãos buscassem seu extermínio, o que ocorreu foi o oposto à sua expansão. Os luciferianos se desenvolveram em contato com outras religiões, como a Wicca, né, e com outros pagãos. Lúcifer só está vinculado à figura do diabo na mitologia cristã. Isso que fique bem claro aqui. O diabo é uma criação da igreja. Lúcifer não é o diabo. Nós temos que parar para entender que a igreja ela tinha que colocar toda a figura do malefício em cima de uma divindade. Assim como a Virgem Maria, né, que foi colocada no lugar de Astarote, para quem não sabe, né? Assim como outras figuras, o mito de Jesus, né, que também vem a questão sobre o mito do deus Odin, né, o deus que foi pendurado numa árvore de cabeça para baixo. Então, muitas mitologias vieram de maneiras deturpadas e muitas passagens bíblicas vêm de cânticos a deuses antigos, mas escritos de outra maneira, de uma maneira deturpada, tá? Lúcifer só está vinculado à figura do diabo na mitologia cristã e, por sua vez, é uma deturpação da mitologia pagã existente anteriormente. Fora da mitologia cristã, Lúcifer é uma das manifestações do Deus Sol. Isso é bem interessante a gente aprender, tá, gente? O luciferianismo prega uma visão centrada em Lúcifer, mas de todo eclético e aberta ao desenvolvimento. Ele está dividido em luciferianismo tradicional ou teísta, acreditando na existência de Lúcifer como um ser físico, e em luciferianismo simbólico ou agnóstico, que acredita em Lúcifer como um símbolo da luz, do conhecimento, do crescimento individual e do aperfeiçoamento pessoal. Gente, eu estou lendo aqui, que a aula que eu estou dando, está toda nessa apostila, né? Está toda nessa apostila e é bem interessante aqui para os alunos, né, que eles vão receber essa apostila. Vocês vão entender direitinho tudo que eu estou explicando, porque tudo que está sendo explicado está aqui dentro dessa apostila, tá? Então vocês conseguiram entender, o luciferianismo, o teísta, ele enxerga a figura de Lúcifer como um ser realmente existente, como a figura de uma divindade, um Deus, né, a ser cultuado, né, um Deus onde você vai trabalhar a tua espiritualidade, né, ali no teu culto com ele. Isso é bem importante. No luciferianismo agnóstico, nós temos a visão de arquétipos. Então, Lúcifer ele é visto como um arquétipo a ser seguido,
né? Um arquétipo de iluminação, um arquétipo de expansão de consciência. Então, as visões são diferentes. Até mesmo os próprios daimons são vistos como arquétipos da própria psique humana, dentro do luciferianismo agnóstico. E assim, nós também temos dentro do satanismo, o satanismo teísta, né, que nós enxergamos os deuses, né, como realmente seres existentes. E nós temos o satanismo de Anton LaVey, né, que era um satanismo voltado mais ao lado científico, vamos botar aí para científico, aonde Satã era visto como um arquétipo e não como uma figura em si existente, né? Então nós temos que ter essa diferenciação dessa visão. Agora nós vamos estudar, né, essa segunda parte dessa primeira aula, sobre a face de Dianos Lucífero, né? Uma face mais conhecida aí do nosso portador da luz, a face de Dianos Lucífero, né? E Diana. Dianos Lucífero foi um deus antigo das bruxas italianas, irmão, filho e consorte da deusa Diana, que era a deusa relacionada à lua. É o portador da luz, o senhor do esplendor. Vamos prestar atenção aí nessa aula, que é muito importante. Além de ser o senhor da estrela matutina e vespertina. Para os romanos, foi posteriormente associada ao diabo cristão. Então, para a gente entender esse contexto, antes da igreja, né, até mesmo dos próprios judeus terem contato com a figura de Lúcifer, eles não sabiam da existência de um diabo. A palavra Satã significa inimigo, opositor. E o inimigo ele podia ser qualquer pessoa, não só um anjo caído, né, deturpadamente, né, ensinado nas tradições cristãs, mas sim quando eles tiveram contato com a figura de Lúcifer, né, e também na tradução, né, da Bíblia para o latim, na Vulgata Latina, a palavra Heilel Ben Shahar, a tradução mais próxima ficaria Lúcifer. Lucifer, né, portador da luz. Que a palavra Heilel Ben Shahar significa portador da luz, ou estrela brilhante, ou o brilhante, né? Ele tem esse significado. Então, foi traduzido metaforicamente, então acabou associando-se a figura desta divindade, né, ao anjo caído bíblico, ao qual é falado, né, posteriormente na Bíblia, aonde que Lúcifer também só aparece dentro dos grimórios medievais, porque até isso anteriormente Lúcifer não aparecia, né, como sendo líder dos demônios, vamos dizer assim. E sim, após isso, de todo um contexto, foi onde veio essa ideia de que teria sido o próprio, né? Dianos Lucífero também é conhecido como diz em seu aspecto de deus da morte. Lúcifer também tem uma ligação muito forte com a energia da morte, tá? Também temos aí a associação dele ao nome Samael, o veneno de Deus. Nós temos esta associação, que ela é muito importante, vocês entenderem que o veneno de Deus também se trata da morte. Então, temos que entender. E do além-mundo, e como Lupercussen, em seu aspecto de criança da promessa, portador da esperança e da luz. Associada ao planeta Vênus, que devido à sua proximidade com o Sol pode ser visto ao amanhecer. Dianos Lucífero, do latim Lux Ferrer, que mais tarde se tornou apenas Lúcifer, significa o portador da luz. Mas este Deus também pode ser chamado de estrela da manhã, filho da alva, o que brilha ou o que traz a luz, né? Especificamente, vamos entender aí também o mito de Prometeus, né? Que roubou o fogo dos deuses para trazer a humanidade. Ele veio portando a luz da sabedoria, o fogo dos deuses, a sabedoria e o conhecimento para nós seres humanos. Dianos Lucífero é dotado de 3 aspectos. Vamos lá para nós conseguirmos entender. O cortífero, senhor das florestas selvagens e deus da fertilidade e da sexualidade, da vida e da morte associada aos faunos, porém, faunos são homens bode, enquanto Dianos é um deus cervo ou gamo.
tá? Então, muitas pessoas acham que Lúcifer não tem ligação com a energia da sexualidade, ele tem sim, tá, gente? Lúcifer tem uma ligação muito próxima com a energia sexual, sim. O cornífero também cultuado na Wicca, tá? Como Deus ser nudo. Para alguns wiccanos aí, né, que são meio cristianizados, entender que é a mesma simbologia. O encapuzado, senhor dos campos e das plantações, rei da colheita e senhor da flora. Nemorense, semelhante ao Greenman dos celtas, ou homem verde, tá, gente? Vamos dar um Google aí para a gente poder estudar também e entender. O ancião, o senhor da sabedoria e o guardião dos santuários. É bem interessante a gente entender essas três faces de Lúcifer, nesses arquétipos, não, nós vamos estudar ainda, teremos as aulas sobre as faces de Lúcifer, tá? Mas aqui nós temos a questão do ancião, o senhor da sabedoria e o guardião dos santuários, que é essa face ao qual nós cultuamos com mais veemência, a face de Lúcifer em relação à sabedoria, o conhecimento dentro da espiritualidade, tá? Isso daqui é muito importante vocês terem isso na mente de vocês. O culto da estregueria ao deus Dianos Lucífero está intimamente ligado aos antigos mistérios do deus etrusco Tagni e aos deuses clássicos como Pan, Baco, Dionísio e Apolo. Tá? Aqui nós vemos também a imagenzinha, pessoal, vocês vão ver aí na apostila de Dianos Lucífero, que tá bem interessante, tá bem bacana essa apostila para vocês, tá? Vamos lá dar continuidade. Os estregas contam que Dianos foi criado quando Diana se separou em escuridão e luz, feminino e masculino. Diana como a grande mãe. Na minha visão, Diana seria a própria Lilith, a própria deusa Lilith, o sagrado feminino, tá? Criou o seu próprio consorte, sendo considerada uma deusa criadora. Aqui também vai entrar alguns mistérios do sagrado feminino, que é muito importante da ligação de Lúcifer com o sagrado feminino. Diana tentou de todas as maneiras despertar o desejo sexual nele, mas como Dianos não cedeu, ela o traiu roubando-lhe o sêmen. Mais um epíteto aí, né, que nós também vemos aí sobre a questão de Lilith ser a vampira, né, a súcubo, a que rouba o sêmen do homem. Dizem que ele o enfeitiçou e copulou com Dianos enquanto ele dormia. E dessa união surgiu Arádia. Isso aqui já é para outro vídeo, né? Depois, se caso vocês quiserem, a gente dá uma acompanhada sobre a estregueria, para a gente entender sobre quem é realmente Arádia, para vocês entenderem esse culto mais proeminentemente. Apolo ou Fósforos. Muitos associam Dianos Lucífero com o nome romano de Apolo, o deus Sol, cujo título é portador da luz. Tradução literal de seu nome, além de que na estregueria, Arádia é considerada filha de Diana e Dianos Lúcifer. Na mitologia grega, o irmão de Diana é Apolo, que dentre outros atributos possui como característica marcante sua beleza e também é ligado a Vênus, além de ambos serem deuses solares, deixando bem clara a associação entre eles, para vocês conseguirem entender. Tanto a face de Apolo como Fósforos têm ligação com o Sol e com o nome portador da luz, e com o planeta Vênus. Mas, na verdade, Lúcifer é a versão romana do deus Eósforo, do antigo grego Eósforos, ou Fósforos, do antigo grego Fósforos, que significam estrela d'alva ou estrela da manhã. O Eósforo grego é filho de Eos, deusa da aurora, e irmão de Héspero, a estrela Vésper, enquanto na mitologia romana, Dianos Lucífero é filho de Astraeus e Aurora, em algumas fontes, e de ou Céfalos, Aurora em outras. Agora vamos ver sobre a questão da mitologia de Lúcifer como um anjo caído, né? A gente tem algumas pessoas que têm essa visão.
O nome Lúcifer não aparece nas versões mais antigas da Bíblia, como eu já havia falado anteriormente. Foi acrescentado somente na tradução de Jerônimo no século IV, na era ou depois de Cristo, como um adjetivo que significa anjo de luz. Entre o século IV e V, São Jerônimo usa pela primeira vez a palavra Lúcifer na versão em latim da Bíblia, a Vulgata, para traduzir a palavra hebraica Hellel, como eu já havia falado anteriormente. Nome dado ao planeta Vênus, e na passagem de Isaías 14, versículo 12, de onde é retirado. Está se referindo a um rei babilônico. Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. Apenas mais tarde, os cristãos começaram a associar o nome Lúcifer ao diabo, como eu já havia falado também anteriormente. Na antiga Bíblia, vamos dizer assim, Bíblia, nas antigas escrituras, não existia uma menção a Lúcifer como sendo o diabo. Isso daí foi uma invenção da igreja, uma associação pejorativa e deturpada. No entanto, como a associação de Lúcifer ao demônio só se intensificou a partir do século IV, antes disso este nome era completamente normal, como qualquer outro da época. Então, para vocês verem como que o poder da igreja na época em associar este nome a um ser maligno leva ao que as pessoas têm de visão deturpada até hoje. Ou seja, se você ainda tinha essa crença, você vivia uma mentira. Era bastante usado pelos cristãos, na verdade. Uma prova disso é um dos personagens que mais causa contradição ou mesmo confusão na cultura católica contemporânea, São Lúcifer de Cagliari, que foi um bispo de Cagliari, na Sardenha, e posteriormente elevado a santo cristão. E ele tinha o nome de Lúcifer. Oficialmente, a igreja não atribui a Lúcifer o papel de diabo, mas apenas o estado de caído. Mas um mito também, que Lúcifer nunca foi um caído. Na visão teosófica, corroborando outras opiniões, o glossário teosófico de Helena Blavatsky, que é uma observação minha, diz que Lúcifer é a estrela da manhã. O planeta Vênus, e literalmente a palavra significa o portador da luz, rejeita a atribuição a Lúcifer dos defeitos do orgulho e da arrogância que o cristianismo lhe imputou, nem diz que ele é a origem do mal e tampouco identifica-o como o diabo e similares, que considera produtos apenas da imaginação humana, sem existência autônoma real. Blavatsky também faz a gente notar que o próprio Cristo, na Bíblia, em Apocalipse 22:16, chama a si mesmo de estrela da manhã. Então, nós temos que entender que na tradução da Vulgata, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, existem correlações. No Antigo Testamento, a menção de Isaías 14, e no Novo Testamento, como o próprio Cristo, em aspas, o próprio Jesus lá, se autodeclarando a estrela da manhã, a estrela matutina, como sendo o portador da luz. Vamos lá. Os epítetos de Lúcifer: portador da luz, senhor do esplendor, senhor da estrela matutina e vespertina. O parentesco mitológico: filho, irmão e consorte de Diana, pai de Arádia, dentro da estregueria. Deuses com atributos semelhantes na mitologia gaélica: Riemann, ou Homem Verde. Vamos dar um Google aí, pessoal, para a gente poder estudar o Homem Verde. Mitologia grega: Apolo, Eósforos. Agora nós vamos ver aqui sobre as tabelas de correspondências, para que vocês possam entender um pouco mais aí. Dianos Lucífero para a criação de fertilidade, sexualidade, vida, morte, natureza, colheitas e sabedoria.
Animais: o bode e o cervo são animais associados a Lúcifer. Aromas e ervas: plantas solares como o girassol. Eu gosto de oferecer girassol ou comigo alguma planta como a espada de São Jorge. Eu tenho uma espada de São Jorge aqui para ele, no meu altar. Direção leste e sul. O elemento fogo e ar. A estação do ano verão, mas aqui diz verão, mas para mim Lúcifer ele não tem algo que o prende às estações. Você pode trabalhar com Lúcifer em qualquer estação. As pedras: ágata de fogo, cornalina, granada, hematita, jaspe vermelho, rubi e a esmeralda também são de Lúcifer. Período do dia: amanhecer. Trabalhar com Lúcifer no amanhecer é muito bom. Planeta: Vênus, Saturno e Urano. Faces do Deus: todas. Signos: Capricórnio e Aquário são ligados a Lúcifer. Símbolos: cascos, chifres e estrelas. Isso aqui são alguns símbolos para que vocês possam entender a associação de Lúcifer com alguns elementos, né? E algumas simbologias. Agora nós vamos falar sobre luciferianismo e satanismo. Eles são opostos? Vocês consideram o luciferianismo algo diferente de satanismo? Então vamos lá. Eu vou esclarecer de uma vez por todas que o que os ocultistas com mentalidade cristã dualista gostam muito de colocar rótulos em tudo. Isso daqui é fato. Satanás é o caos primordial, divindade que aparece no topo da mitologia de todas as culturas pagãs antigas, com diversos nomes e com o princípio caótico de tudo. Todos os outros deuses são criados a partir dessa essência satânica. O nome Satanás que adotamos vem justamente do significado das religiões monoteístas de remetê-lo como opositor ou adversário dessas religiões. Continuamos a chamá-lo assim porque realmente nosso Deus caótico e primordial é o opositor a todo lixo dogmático abraâmico. Então, dizendo isso, Satanás está na mesma espiritualidade pagã de Lúcifer e de todos os outros deuses do paganismo antigo. Na cosmogonia antiga, as primeiras divindades advindas do caos sempre foram as trevas, a ancestralidade de Lilith, e a luz universal, que é a ancestralidade de Lúcifer, não importando também para esse último de como ele é chamado em cada cultura, mas continua representando no paganismo o mesmo elemento cultuado, que isso daqui também fique muito importante para vocês, como a luz do conhecimento. Sendo assim, Satanás, o caos, e Lúcifer, a luz que vem da escuridão, foram cultuados na demonolatria antiga como deuses infernais que estão sempre juntos. Basta olharmos para nosso universo a partir do caos primevo e que se fez a luz dos astros e a escuridão que nos sustenta. Satanás é chamado com o epíteto de Lucífero, assim como muitos deuses do paganismo também levaram esse mesmo adjetivo, que significa que estão repletos de sabedoria. Satanás e Lúcifer andam juntos e na espiritualidade ancestral são deuses infernais primordiais, ou seja, que estão no topo do nascimento do universo. Por isso, independente da nomenclatura, em culturas diferentes, como a bruxaria italiana, a mesopotâmica, a grega, entre outras, são deuses que representam a mesma essência em todas estas religiões. Na bruxaria, que pertence a uma bruxaria popular ibérica, tem um culto tanto de Satanás quanto o culto de Lúcifer. Portanto, um indivíduo pode ser satanista e luciferiano ao mesmo tempo, se cultuar ambos os deuses. Falando em segmentos teístas que acreditam que os deuses como seres existentes e não como arquétipos.
O luciferianismo trata-se do culto de Lúcifer e o satanismo trata-se do culto de Satanás. E a demonolatria trata-se do culto de qualquer um dos demônios, ou daimons, que são os deuses antigos. Logo, se o cultuador presta culto a Satã e a Lúcifer, ele é tanto satanista quanto luciferiano, não importando a denominação mística que foi inventada para separar esses cultos em vertentes que não fazem o mínimo de sentido. Por isso, a única diferença não é no sentido filosófico, e completamente cultual. E ambos os deuses, Satanás e Lúcifer, pertencem ao paganismo tradicionalista. Portanto, tudo o que citarei no decorrer deste curso, tá, pessoal? É baseada tanto na prática quanto em conhecimento acadêmico sobre o tema que remete aos luciferianos e satanistas. Essa foi a nossa primeira aula. Eu espero que vocês tenham compreendido. Eu vou estar disponibilizando esta apostila aqui lá no nosso grupo lá do Telegram, para que nós venhamos poder discutir lá as dúvidas de vocês, tá? Essa primeira aula é uma aula introdutória ao luciferianismo, para que vocês possam compreender a verdadeira essência, tá? Do culto a Lúcifer, e que não venham se deixar deturpar por ensinamentos contraditórios. Então, desde já é isso. Qualquer dúvida vocês podem estar perguntando lá no Telegram. Um grande abraço.